Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. É com imensa alegria e satisfação que vamos dar continuidade aos nossos estudos da obra kardeciana. E estamos iniciando pelo Livro dos Espíritos. Hoje, particularmente nesse vídeo, vamos iniciar a quarta parte do Livro dos Espíritos. Vamos estudar sobre os tópicos das penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. Você pode acessar todos os vídeos desse canal desde o início, aqui no blog pessoal do Facebook e também no canal do YouTube, com o mesmo nome, Estudos da Doutrina Espírita. Acompanhe comigo. Então é a quarta parte desta obra e particularmente foi desenvolvido o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, para estudarmos o Espiritismo, temos que começar pelo Livro dos Espíritos. Todo o Pentateuco Espírita deriva desta obra. A quarta parte tem por título Das Esperanças e Consolações. Vamos estudar o capítulo 1, das penas e gozos terrestres, e o 2, das penas e gozos futuros. Neste capítulo, vamos estudar os tópicos felicidade e infelicidade relativas, perda dos entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida e suicídio. No primeiro tópico, felicidade e infelicidade relativas, a questão 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Jesus responde que não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, não temos a felicidade completa na Terra. Temos momentos de felicidade. E podemos suavizar esses males, sendo tão feliz quanto possível, cumprindo os desígnios da vontade de Deus em nossa vida. Questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Então, como os espíritos responderam que a felicidade não pode ser completa na Terra, em função da materialidade que vivemos, da necessidade da matéria grosseira, pode existir uma felicidade relativa? E os Espíritos respondem que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Então, mais uma vez, os Espíritos nos dizendo da responsabilidade de construção do próprio destino. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, essa existência grosseira refere-se ao nível material de conexão de cada um de nós espíritos, que ainda necessitamos. E por isso a felicidade não pode ser completa. E vem a contribuição de Kardec. Aquele que se acha bem compenetrado em seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Ou seja, Kardec está nos ensinando a enxergar a vida com a temporalidade em função da ideia de imortalidade do espírito. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidados preparativos para aprender. Então, essa viagem é a nossa passagem pela Terra e, sabendo que é um objetivo maior, os pequenos aborrecimentos não devem nos tirar do foco. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, vemos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento no nosso caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal, e de consequência em consequência caímos na desgraça. Então, eis a responsabilidade de cada um de nós na construção dessas condições. 922. A felicidade terrestre
é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, há algo que possa se considerar um recurso prático para vivermos essa felicidade relativa, independente das posses? E os Espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então aqui está a receita que os Espíritos nos dão. Obtermos, adquirirmos, possuirmos o que seja realmente necessário, fisicamente falando, materialmente falando. E com relação à vida moral, ter a consciência tranquila do dever cumprido. E a fé no futuro refere-se a essa concepção de imortalidade do espírito. São condições que nos vão facultar a felicidade relativa. 923. O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário, reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Sim, conformemente às vossas ideias materiais. Então, toda essa relação proporcional à ideia de felicidade relativa está em relação ao quanto nós temos de ideias materiais, aos nossos preconceitos, ambição e vossas ridículas extravagâncias. Aqui no futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, ou seja, servos, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário. Mas, francamente, acho que seja digno de lástima quando o seu lado muito chamam de fome e frio, sem um abrigo onde repouse a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para levar a sua alma ao infinito. Então, essa felicidade depende das posses e do quanto nós consideramos em nós mesmos o apego e hábitos a essas posses. 924. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem meios mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar. Então, há circunstâncias que independem da nossa vontade e da nossa escolha. Como fazer? Deve resignar-se e sofrê-lo sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado a origem consolação na própria consciência e lhe proporciona esperança de melhor futuro. Fizer o que é preciso para obtê-lo. 925. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fica sabendo a riqueza de ordinário prova mais perigosa que a miséria. Então, não é uma concessão, não é uma diferença oferecida por Deus, muito menos ao nosso julgamento de quem merece ou não. Trata-se de um gênero de provas muito perigoso, mais perigoso que a miséria. Pelo contato material das posses e o envolvimento que a matéria vai fazer com que essa distinção do necessário se perca. 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que nos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Então, a concepção de riqueza aqui dos espíritos é aquele que tem menos necessidade. Pode até possuir, mas não está apegado. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta. Se a suportar com coragem,
lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados que sofrem, pois que serão consolados. Então, mais uma vez, os Espíritos aqui, nos trazendo o Evangelho de Jesus, a sua coerência da ideologia espírita, como recurso libertador das diretrizes do Evangelho de Jesus. Então, como ser bem-aventurado sofrendo? Porque existe um gênero de provas, existe um mecanismo educativo, existe o estímulo da educação de espírito para aprendermos a conquistar a felicidade verdadeira de espírito. 927. Não há dúvida que a felicidade, por supérfluo, não é forçosamente dispensável, porém o mesmo não se dá como necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Verdadeiramente infeliz, o homem só é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado tal. Então, quando nós não temos o necessário para viver adequadamente, nem a saúde, muito provável que seja construção dos nossos excessos, das nossas ilusões, dos nossos desejos, das condições que estabelecemos como ilusão e fantasia e fugimos da realidade. 928. Evidentemente, por meio das especialidades das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Kardec está fazendo essa pergunta relacionando a ideia do gênero de prova. Geralmente, o gênero de prova está relacionado com a vocação. Muitos de nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Assim, de fato, muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Nós temos que deixar nossos filhos fazerem as escolhas deles e suas profissões, que a vocação está relacionada ao gênero de prova. Do contrário, eles não serão os cumpridores do que está realmente estabelecido por gênero de prova. E a sua pergunta: acharias então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado? Como disse, se pode fazer outra coisa. Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, etc. E minha contribuição de Kardec. Não afastarem-se os homens da sua esfera intelectual reside, indubitavelmente, uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de revés. Kardec pode falar isso naturalmente porque é um grande pedagogo e professor. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que seria a figura humilhação, que é um equívoco. Se uma educação moral houvesse colocado acima de todos os preconceitos do orgulho, jamais teria deixado apanhar de prevenir. Então, iniciando esse capítulo da quarta parte do Livro dos Espíritos, sobre felicidade e infelicidade terrestres, nós vamos aprendendo cada vez mais da nossa responsabilidade perante a construção do próprio destino, com conhecimento de causa, nos convidando a abordar a vida de imortalidade do espírito e construir a própria felicidade através de uma condição de construção do reino do céu dentro de cada um de nós. Vocês estavam bem resolvidos. Ter a consciência tranquila do dever cumprido, fé no futuro e a apropriação do que é necessário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.